E não só as postagens de fake news, mas a fake news se tornou um método a ponto do candidato ir em cadeia nacional e mentir deliberadamente, né, descaradamente, sobre kit gay e outras coisas, e as pessoas acreditarem, né? 70%, 80% dos eleitores deles acreditaram. Né? Por quê? Porque eles descobriram que esse é o principal caminho de fazer uma disputa de narrativa da sociedade. Né? É a porta de entrada para outros tipos de projetos políticos que eles pretendem implementar. Né? Muito mais a ver com poder econômico e financeiro do que com ideologia. É porque a maioria das pessoas que espalha conteúdo extremista, que formula conteúdo extremista e espalha nas redes sociais, eles nem chegam a acreditar naquilo que eles estão produzindo, mas eles sabem que aquilo que eles produzem vai funcionar para uma parcela da sociedade. Né? Na política, na eleição, as redes sociais tomaram cada vez mais peso e nessa eleição agora elas vão ser mais importantes ainda. Vai ter muito candidato eleito sem botar o pé para fora de casa, só na frente do computador produzindo vídeos e com uma equipe produzindo conteúdos, né? Principalmente os candidatos que são eleitos a partir de conteúdos do ódio e discursos sensacionalistas ou paranoias, né? E essas coisas que já levaram muitos deles ao Congresso, né, e às câmaras legislativas, né, dos estados. Por quê? Porque a desinformação ela tem muito mais engajamento, né, do que a informação, mas dentro da extrema-direita ela tem mais engajamento ainda do que nos outros campos políticos da sociedade. Né? Ou seja, a pessoa de extrema-direita ela tem uma inclinação quase 10 vezes maior a compartilhar um conteúdo do que alguém de esquerda. Isso um conteúdo verídico ou, no caso deles, inverídico. Então, ou seja, as pessoas de extrema-direita, isso é uma coisa muito importante para a gente entender, elas se engajam muito mais facilmente do que as pessoas progressistas e de esquerda, mais do que as pessoas de direita, mais do que as pessoas de centro, e muito mais do que as pessoas de esquerda. Então, nós temos uma lacuna, né, que é um déficit da cultura de engajamento, que a gente chama aqui na Abridor de Latas. Né? A gente tem um déficit na cultura de engajamento dentro das esquerdas, ou seja, né, o nosso campo progressista entende que é importante fazer a disputa, mas não entende que é importante fazer essa disputa tão assídua nas redes sociais ou por N fatores. Né? As pessoas às vezes têm medo de compartilhar porque sabem que vão ser retaliadas, e isso foi criado também dentro do jogo político, né? Essa ameaça constante, né? O ódio dentro das redes sociais, nos grupos de WhatsApp, das famílias, do trabalho. Isso foi uma forma deles criarem um meio de nos manter acuado dentro da disputa política. Né? Mas também há muita desinformação no nosso campo sobre o funcionamento das redes sociais, o funcionamento dos algoritmos, dos mecanismos de busca, né? Ou seja, há um debate que algumas pessoas, algumas personalidades da esquerda levam, né, sobre falar ou não o nome de Bolsonaro, sobre falar ou não, dar apelido para ele. Né? Isso aconteceu na eleição passada, que a gente considera um grande erro. Por quê? Porque se a gente não fala o nome dele, as pessoas vão falar o nome dele. Mas o que acontece dentro da rede social? A rede social funciona por algoritmo que vai distribuir informação a partir daquele volume de informação disponível na internet. Ou seja, se a gente não fala Bolsonaro, o outro lado vai continuar falando Bolsonaro. E a pessoa que procurar por Bolsonaro dentro do Google ou dentro de qualquer rede social vai encontrar uma informação que tem o nome Bolsonaro. Não vai encontrar Bolsonaro, não vai encontrar Bolso, não vai encontrar ele não vai encontrar nenhum outro termo, vai encontrar Bolsonaro. E se a gente não tiver conteúdo que fale Bolsonaro, eles vão ter e as pessoas só vão consumir aquilo que eles produzirem. Né? Então, essa falta da cultura de engajamento é um dos nossos problemas. Né? A desinformação, então, ela gera mais engajamento do que informação. Dentro das redes sociais, por causa dos algoritmos, né, o engajamento gera mais engajamento, e por isso que a cultura de engajamento é importante. Né? Por quê? Porque quando você publica alguma coisa e tem um engajamento que pode ser o quê? Aquelas reações, né? Sorrisinho, o ok, a carinha, o coraçãozinho, né? O abracinho, tudo isso é uma forma de engajamento. Né? Quando as pessoas compartilham, isso amplia o alcance daquela publicação. Né? E é por isso que eles fazem a massificação dos compartilhamentos também mais importante do que conseguir as reações, que são, né, a métrica do apoio. O engajamento no compartilhamento, porque faz isso espalhar para outras pessoas. Então, quanto mais pessoas se engajam, mais pessoas vão receber esses conteúdos e, futuramente,
outras pessoas vão poder se engajar. Essa é a cadeia da rede social, por isso que chama rede social, né? Mas qual que é o problema? O problema é que a extrema-direita faz isso de uma forma muito eficaz, ela sabe como funciona os mecanismos, né, a partir do engajamento, e ela se utiliza disso para espalhar contra-informação, fake news e conteúdo de ódio, né? E dentro de um sistema, né, onde o engajamento é um dos mecanismos mais importantes nas redes sociais, isso se torna algo extremamente danoso e que tem colocado democracias inteiras em risco, não só, né, a nossa, mas em outros lugares do planeta. Como eu falei, a tática deles, então, já utilizaram daquela e funcionou contra nós, né, contra quem luta por direitos, contra sindicalistas, contra qualquer pessoa, né, que não aceita essa política extremista, né, de nos acuar, nos ameaçar, nos intimidar, nos calar na rua, né, as pessoas com camiseta vermelha sendo agredidas, com carro vermelho, ou seja, isso é uma mensagem que eles dão, né? E é por isso que o Bolsonaro quer fazer essa distribuição em massa de armas, né? Por isso que ele foca tanto na distribuição de armas, porque eles querem continuar, só que dessa vez de uma forma com uma ameaça mais violenta, nos manter calados, né? A nossa proposta para esse ano é não se dobrar isso, né? A gente não pode repetir o mesmo erro que aconteceu há 4 anos atrás. E eles gritam mais, né? Tem gente que fala assim, na minha cidade eu não posso fazer uma campanha porque 90% da minha cidade é bolsonarista. Não é. Pode ser meio a meio, mas os bolsonaristas, eles gritam mais alto e eles ameaçam, eles fazem de uma forma truculenta e as pessoas acabam achando que eles são maiores do que eles realmente são, né? E eles não são, e todas as estatísticas mostram que eles não são, eles são a minoria, né? Mas eles gritam muito, e isso faz parecer que eles são maiores do que é. Dentro das redes sociais é a mesma coisa, eles se engajam muito nas postagens e faz parecer que aquelas postagens deles têm muito alcance, acaba tendo muito alcance, mas que tem muito apoio, né? Por outro lado, quando eles atacam a postagem de alguém no YouTube, dando negativo, né, fazendo risadinha nas postagens, né, de outros campos, eles querem fazer parecer que aquilo tem, né, está sendo deslegitimado por ampla maioria da população, o que não é verdade, mas eles acabam ganhando na narrativa quando eles fazem isso, né? E eles estimulam medo nas pessoas. E aí essa é a grande tática do bolsonarismo, do extremismo, para manter não só, mas para manter principalmente o público deles permanentemente engajado. O medo é o combustível mais perigoso que existe, porque com medo a pessoa perde a percepção da realidade, ela muda a percepção da realidade, e as fake news vão fazer isso de uma forma muito eficaz, né? A pessoa já não sabe mais o que é realidade, o que não é, e na verdade ela passa a acreditar numa outra realidade. Mas quando as fake news estimulam o medo, né, elas estimulam o medo a ponto de transformar o medo em paranoia coletiva, uma paranoia que toma conta do sujeito. Então, o que acontece? Um militante extremista, e o militante extremista não estou dizendo que é um militante filiado num partido, num MBL, numa organização, não. É a nossa sogra, a nossa tia, a nossa mãe, nosso primo, nosso vizinho, colega de escola, de trabalho, da igreja, né, que se torna um militante extremista por acreditar em fake news e por desenvolver um transtorno que ao limiar, ele vira uma paranoia que toma conta da vida da pessoa, dia e noite, fazendo com que a pessoa, né, ache que ela tem que se engajar nessa disputa ao lado deles, do bem contra o mal, é uma disputa pela salvação da humanidade, é uma missão de vida dela, e se ela for religiosa, é algo que vai custar a salvação dela se ela não se engajar. Isso é o fator mais importante da estratégia deles, né? Eles realmente acreditam, essa massa que não abandona o extremismo, não abandona o Bolsonaro de jeito nenhum. Por quê? Porque eles realmente acreditam que eles estão numa luta do bem contra o mal, né? Eles são o bem, então eles vão fazer um esforço autoindulgente muito, muito grande, né, para não acreditar que o cara é um criminoso, que existe rachadinha, que existe ligação com a milícia assassina, né, que eles estão envolvidos em N crimes, da compra de vacina, de corrupção no Congresso. Essas pessoas, em troca dessa luta do bem contra o mal, elas também acabam fazendo um esforço muito grande para elas se convencerem disso, né? E eles sabem que isso funciona.
a ponto de pessoas, por exemplo, serem a favor de projetos que vão destruir os próprios direitos, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, né? Ou seja, a pessoa, entre os direitos dela, entre a sobrevivência, inclusive entre o pão, né, a carne, o combustível que ela não consegue mais comprar, e a salvação dela, ou a luta dela ao lado do bem, que ela acredita que seja ao lado deles, ela prefere abrir mão de tudo isso. Ela pode estar sofrendo, ela pode estar sem ter o que comer, mas ela ainda continua achando que ela está fazendo parte da luta do bem contra o mal, né? E por isso nem sempre o discurso sobre questões econômicas vai funcionar para tirar essa pessoa dessa bolha de irrealidade, né? E aqui é um exemplo daquilo que a gente fala sobre o quanto o lado de lá se engaja muito mais. Pegamos um exemplo aqui, 29 páginas de personalidades do mundo político e de entidades sindicais e políticas para mostrar que o engajamento nas páginas de políticos de extrema-direita é muito maior do que de políticos de centro e de esquerda. Muito maior, né? Você pode pegar isso aqui, engajamento, quer dizer o quê? Engajamento é reações nas postagens do seu Facebook, tá? Reações, né, nas postagens, ou seja, joinha, né, coraçãozinho, etc. e tal, mais comentários e mais compartilhamentos. Os três elementos juntos a gente chama, ou as redes sociais chamam de engajamento. Então, a gente pode ver aqui nessa semana de 9 a 16 de maio, por exemplo, né, Bolsonaro teve 6,7 milhões de engajamentos nas redes sociais dele, além dele ser disparado, né, o que tem maior quantidade de seguidores no Facebook. Claro que a gente sabe que boa parte disso são perfis fakes, robôs, né? Essa semana saiu, né, uma revelação de como funciona um pouco o gabinete do ódio, a partir de 4 pessoas, Carluxo, né, o primo dele mais 2, caras com cargo no governo, que opera uma rede de 200 pessoas, cada uma dessas 200 pessoas operam de 10 a 100 perfis falsos para dar o início a qualquer tipo de ação de rede social que eles queiram pautar a sociedade brasileira. Então, eles já saem de início com um exército de milhares de perfis nas redes sociais. E aí, a partir disso, distribuem em grupos, outros milhões de robôs vão fazer o trabalho por eles, e também pessoas reais que acabam sendo convencidas, né, disso. Conheço pessoas que recebem de 100 a 200 fake news ou materiais de ódio ou materiais recortados, né, a favor deles por dia em seu WhatsApp. Uma pessoa dessa não consegue viver numa realidade a partir de fatos se ela recebe 200 materiais de ódio ou de fake news, né? É muito difícil a pessoa conseguir saber o que é realidade e o que não é. Então, essa é a forma deles trabalharem. E aí, novamente, mostrando o quanto a cultura de engajamento no nosso campo é muito menor. Aqui a gente pode ver que são pouquíssimos os políticos de esquerda que têm um engajamento altíssimo, né? Como o Lula, como não poderia deixar de ser, o Humberto Costa, não está aqui o da Gleisi, a presidente do PT, né, deputada federal, que foi senadora, que ela é, dentro do PT, depois do Lula, que tem o maior engajamento. O Facebook não deixou a gente ter acesso a esses dados, né, mas a gente consegue de outras formas, né? Mas o resto, o nosso engajamento é muito menor do que o deles. Isso também vai acontecer em outras páginas, as páginas das centrais sindicais, as páginas dos grandes sindicatos nossos não chegam a fazer cócega perto do volume do que vem por lá. Então, isso em partes explica por que, apesar de ficar claro, ficar evidente, né, desculpa, que o projeto político deles é um projeto de morte, destruição e sofrimento, que eles só trabalham com mentiras, escondendo a corrupção do próprio governo, né, com as velhas práticas, no centro, etc. e tal, e que mesmo assim, com o sofrimento brutal da população, o sujeito ainda consegue ter, né, uma expressão política, apoiadores extremamente fiéis e ainda disputa a eleição com chances, né, enfim, com algum grau de chance de vitória, embora esteja atualmente, né, permanentemente atrás na disputa, né? Mas isso explica por que eles conseguem manter uma parte muito fiel de pessoas que não abandonam eles de jeito nenhum, que acreditam em tudo que eles fazem e que mesmo diante de denúncias as pessoas não se dobram à realidade, né? Obviamente, no nosso campo a gente tem um limite ético, né, de trabalhar com tudo isso. Então, até nos grupos de WhatsApp, pelo menos os que eu frequento, quando alguém acaba colocando alguma coisa que é uma fake news de esquerda, o pessoal já pede para tirar, já fala para tomar cuidado para não publicar,
né? Mas, do outro lado, não há esse limite, né? A nosso favor, a gente tem elementos importantes, né? A humanidade, né? Ou seja, nossas pautas são pautas, né, humanas, são justas, né? Nós somos um exército muito grande de pessoas engajadas, né? E temos algum grau de organização e organicidade, porque, enfim, as pessoas participam de coletivos, de sindicatos, de grupamentos, né? E tudo mais. Então, são questões a nosso favor. Mas temos limitações também, né? E boa parte das limitações parte, inclusive, de lideranças entenderem, né, a realidade pelo qual passamos. Muita gente está vivendo na vibe de 4 anos atrás, na verdade, de 10 anos atrás, sem entender o que aconteceu com o Brasil e o que é necessário para a gente superar isso. Então, essa é uma das dificuldades do nosso campo, né? Porque a gente sempre faz essas perguntas, né? E as pessoas têm dificuldade de responder, né? O que aconteceria com o cenário político se não houvesse a pandemia? Se o governo Bolsonaro não tivesse optado, né, por contribuir para a morte dos próprios eleitores, de boa parte da população mundial, não só do Brasil, né, dos próprios apoiadores, isso é um troço complexo para se entender que eu já participei de várias lives, eu ajudei a organizar várias lives para sindicatos, né, e a gente sempre faz essas perguntas para vários especialistas, né, e ainda ninguém consegue ter uma resposta tão conclusiva sobre isso, né? Eles mataram apoiadores. Nos Estados Unidos, eles mataram quase 500 mil republicanos ou mais, né? 600 mil republicanos, continuam matando republicanos lá, os próprios republicanos, né, com as fake news e os antivacinas, e eles continuam mantendo esse discurso, né? Porque para eles é mais importante criar uma realidade diferente, onde eles podem, pelo menos, pautar a política deles, do que manter a vida dos próprios eleitores. É um mecanismo complexo, perverso, mas muito complexo de se entender, né? E se o governo tivesse optado por fazer minimamente o Brasil funcionar, né? Se o governo Bolsonaro não tivesse optado por destruir o Brasil, o que seria da nossa política, da nossa perspectiva, né, de mudança nesse ano se eles tivessem feito o contrário nesses 3 aspectos? Ou seja, muito dificilmente nós teríamos conseguido fazer um enfrentamento a ponto de estar em condições agora reais de mudar a realidade. A gente não tem, muitas vezes, uma visão estratégica, não tem, muitas vezes, um foco, objetivo e objetividade nas nossas ações, né? E você sabe que, muitas vezes, nosso campo marca reunião para depois marcar dentro daquela reunião uma próxima reunião sem sair do lugar. E também muita dificuldade de lidar com divergências pontuais, né? E a gente sempre brinca que no campo da esquerda, pelo menos, você tem 4 pessoas, às vezes racha para formar 2 correntes diferentes, né? A gente tem que superar essas coisas se a gente quiser, pelo menos pontualmente, avançar, né? Outra também, em termos de comunicação, né? O nosso campo investe pouquíssimo em comunicação, né? Para poder fazer o enfrentamento, sendo que, como, né, a gente está careca de saber, né? Ou, enfim, já está bem evidente que a comunicação é um campo de batalha dos mais importantes, né? Só um exemplo aqui para vocês verem, isso aqui é uma planilha de investimentos, né, dos últimos 2 anos em impulsionamentos de Facebook, né? Disparado, né, a página que mais gastou com isso foi o Brasil Paralelo, que é aquela produtora de vídeos de extrema-direita que realmente faz conteúdos de boa qualidade visualmente, mas de conteúdo extremamente degenerativo para o tecido social brasileiro. Só que eles investiram, aqui é uma das páginas, eles têm várias contas de anúncio, então somando essa conta com outras, eles investiram quase 10 milhões de reais em impulsionamento no Facebook para divulgar assinatura. É uma página que funciona meio que por assinatura, tipo um Netflix do mal, né? O Netflix só com conteúdos extremistas, racistas, enfim, né? É um troço horrível, mas eles conseguiram muita assinatura, né? A ponto de conseguir investir mais ainda. Então eles recebem um valor, né, de assinaturas, investem de novo em propaganda para com isso conquistar novos seguidores, e óbvio que também ali tem dinheiro de empresários, tem dinheiro, né, dos velhos de empresas por aí, tem dinheiro de partido, enfim, tem outros dinheiros que não é só deles mesmo. Mas eles entenderam que esse é o grande espaço de disputa para eles crescerem, né? E só para você ter uma ideia, né, esse número aqui do lado é a quantidade de anúncios do lado direito aqui da tela, tá? 33.600 anúncios, 621 anúncios eles fizeram em 2 anos. 33 mil posts patrocinados por eles como anúncios nas redes sociais, né? Não é pouca coisa. Em segundo lugar, o ranking de políticos.
é uma página ligada ao Novo, que é aquele partido que é a startup dos banqueiros, né, que já fez mais de 1.000 anúncios em 2 anos, fingindo que é uma página neutra para discutir política de uma forma neutra, mas, na verdade, é uma página ligada ao ultra neoliberalismo e que já fez mais de 1.000 anúncios no Facebook em 2 anos, né? E aí, um ranking um pouco mais abaixo, que a gente fez alguns levantamentos aqui, né? A CUT, esse é o valor que a CUT investiu em funcionamento nos 2 últimos anos, que é a maior central sindical da América Latina. Então, se você comparar o que a CUT investiu e o que o Brasil Paralelo investiu, vai dar 0, alguma coisa por cento, né, desse valor. É muito discrepante essa iniciativa. E aqui, outros exemplos por baixo, alguns outros sindicatos, né, que entenderam a importância de fazer essa disputa nas redes sociais, né, e que acabaram fazendo mais perto disso, sindicatos bem grandes, né, esses que a gente citou aqui são sindicatos grandes, mas perto do que a extrema-direita faz, né. A Aécio Neves gastou R$400 mil em 3 meses agora, porque, obviamente, ele precisa mandar o mandato dele lá para não ser preso, né, mas só o Aécio Neves gastou R$400 mil em Facebook nos últimos 3 meses, segundo o próprio Facebook, né? A Simone Tebet também, R$300 mil para tentar se cacifar como candidata aí né, desse 15ª via que eles estão tentando viabilizar, tá? Esse é um exemplo, mas é um dos exemplos mais importantes da diferença de atuação, tá? E do ponto de vista prático da comunicação sindical, né, o que nós temos que fazer? Ocupar espaços, né? O pessoal já sabe, já foi falado, a gente reafirma, né? Não existe espaço vazio. Na rede social, principalmente, quando você está passando o dedinho no seu feed lá para poder entrar, você vê o conteúdo, alguma coisa que o pessoal está publicando, quando você está passando o dedo, o Facebook, né, o TikTok, o Twitter, eles vão te entregar algum conteúdo. Né? Se não for um conteúdo do nosso campo, mesmo que você siga, ele vai te entregar um outro conteúdo. E é pior ainda, tá? Como a gente mostrou lá atrás, eles privilegiam conteúdos de extrema-direita, por N questões que até eles estão tendo que responder já ao Senado, lá nos Estados Unidos, ao Congresso nos Estados Unidos, enfim, comissões parlamentares na Europa, né, de por que as redes sociais privilegiam conteúdo de extrema-direita. Um dos motivos, obviamente, é aquele que a gente mostrou, né? Porque as pessoas de extrema-direita se engajam mais, ficam mais nas redes sociais e, então, vão consumir mais conteúdo dentro das redes sociais. E aí o algoritmo das redes sociais vão distribuir conteúdo de extrema-direita, né? O que é bastante complicado, porque eu nunca entrei num canal de extrema-direita, nem por curiosidade, né, com o meu navegador. Se eu fizer isso, eu vou fazer de uma outra forma que não deixe um rastro meu lá, para eles não ficarem me pautando com conteúdo. E mesmo assim, no meu YouTube, do lado direito, com indicações, eu tenho 70% das indicações que o YouTube me dá são de conteúdos de extrema-direita, de canais de extrema-direita, da Jovem Pan, Pingo nos Is, de fulano, aquele pretenso roqueiro lá, que foi um dos primeiros a virar youtuber do ódio. Enfim, gente que eu nunca assisti nada e o YouTube me indica lá, entre vários conteúdos, 70% são conteúdos de extrema-direita. Por que isso? Né? Porque ele sabe que as pessoas de extrema-direita vão ficar mais tempo do que os outros lá, e ele quer que a gente também fique navegando nesse tipo de conteúdos. Né? O Facebook faz algo muito semelhante, né? O Twitter funciona um pouco diferente, o TikTok também funciona um pouco diferente, mas principalmente o YouTube. Só que qual que é o problema? O YouTube, ele é a maior ferramenta de engajamento da extrema-direita. Por quê? Porque o vídeo entrega muito mais conteúdo do que qualquer outro tipo de plataforma. A pessoa consome e assimila, né, o áudio muito mais do que assimila uma leitura, né? Então, e mais o jogo de imagens. Então, o YouTube acaba sendo a principal ferramenta, né, deles. O Twitter é valioso para eles, por quê? Porque é uma ferramenta de consumo muito rápido. Então, eles entregam muito conteúdo, com muita variedade, num volume muito maior do que em qualquer outra rede social, entregam pelo Twitter. E por isso, para eles, eles sofrem quando eles são punidos pelo Twitter, quando o Trump foi banido, né, pelo Twitter e pode, de repente, voltar aí com esse negócio do Elon Musk, que está hoje, inclusive hoje com o Bolsonaro, né, e tudo mais, né, o cara do capitalismo verde, né, dos carros elétricos, mas que ele quer acabar com qualquer filtro dentro do Twitter, né?
numa sociedade, no caso dos Estados Unidos, uma sociedade onde o bullying, por exemplo, é responsável por 80% a 90% dos massacres que acontecem quase semanalmente, né, com mortes de pessoas, porque alguém vai se vingar de alguma coisa que sofreu na sua infância, na sua adolescência, ou no trabalho, etc. e tal. Ou seja, né, inclusive o que aconteceu com o Smith lá, no Brasil ele teria sido muito menos criticado pelo que ele fez do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos o discurso da liberdade de expressão ao extremo, né, da emenda, não sei se lá não lembro se é a quarta emenda, para eles é muito importante o cara poder falar o que quer sem ser punido por isso, né? E isso num ambiente em que o tecido social está se degenerando pelas fake news, se torna uma armadilha social gigantesca, né? Você deixar que as pessoas possam falar o que elas quiserem, porque daí até os neonazistas vão querer ter esse espaço dentro das mídias sociais e não ser punidos por espalhar a mensagem deles. Em suma, inclusive quando o governo fala em liberdade, ele está trabalhando com uma ideia muito semelhante a isso, né? No extremo, o neonazismo deveria ser tolerado, como falou Kim Kataguiri, como falou aquele cara que tem o apelido de marca de bicicleta lá né? E depois perdeu a parceria dele lá, a sociedade dele, né? Naquela plataforma e tudo mais. O que eles querem dizer é isso, né? Mas nesse momento em que, enfim, a gente precisa fazer o contrário, tá? Então, o espaço precisa ser ocupado, a gente tem que oferecer também um conteúdo que as pessoas queiram se engajar no conteúdo. Essa é uma das grandes dificuldades de entender que tipo de conteúdo as pessoas vão se engajar, né? Em qual grau elas vão se engajar, mas como que a gente vai entregar para essas pessoas esses conteúdos, né? E também o processo número 2, que é o mais importante quando a gente vai disputar o rumo da sociedade, que é furar as bolhas que fazem com que essas pessoas vivam em universos paralelos, né? A nossa bolha é completamente diferente da delas. Isso é uma realidade. Quando você entra naquela bolha delas, inclusive, né, quem já teve estômago para fazer isso, é quase, assim, é difícil de entender como aquilo funciona, né? E para a nossa sanidade, a gente permanecer 5 minutos no ambiente daquele faz mal, né? Tem até as pessoas que fazem isso com mais frequência. No nosso caso, é diferente. A gente invade a bolha deles, e eu já mostro um pouco isso, e eles retornam contra nós. E aí eu vou mostrar também um pouco como é que funciona essa dinâmica, tá? Mas isso é importante. Temos que ocupar o espaço. Se a gente não ocupar o espaço... Eu só tenho que te avisar que o tempo está acabando. Vou indo para os finalmente, Claudinha. Obrigado. Estou indo para os finalmente, tá? Quando a gente faz isso, e aí a gente começa a movimentar a política, né? Esse é um gráfico só para mostrar como é que funciona, né? A nossa bolha pequenininha, né? Ela se amplia um pouco mais quando a gente compartilha ou quando os nossos compartilham, mas a grande bolha é aquela que está em disputa, não é a bolha, né, radical, tá? Essa é a grande bolha que a gente tem que alcançar, mas essa é aquela que as nossas mídias, né, os nossos sindicatos não conseguem alcançar de uma forma orgânica com facilidade. Essa grande bolha, essa grande massa de pessoas que muitas vezes não estão inclinadas para nenhum dos dois lados. Então, nosso grande desafio é como nós chegamos dessas pessoas. E, assim, no meio dessa grande bolha, tá, gente? Tá muita gente das categorias dos sindicatos que vocês representam, né? Elas não estão na bolha do sindicato, elas estão nessa grande bolha massificada, nem de um lado e nem do outro. Então, elas estão em disputa, né? Como a gente faz para chegar nelas? Né? A gente precisa ter estratégia. Mas quais estratégias? Várias possibilidades, né? Mas entre elas estão, obviamente, as estratégias físicas, de estar nos espaços físicos, né? Ou seja, nos locais de trabalho, quando vocês podem, categorias que não conseguem, porque a diversidade é tão grande de locais de trabalho que não consegue estar presente na maioria, né? Mas quem pode estar nos locais de trabalho e utilizar, obviamente, os meios de comunicação para isso, para atingir aquela grande bolha que não está conectada com nós, que eventualmente está conectado com alguém que está conectado com nós, mas não está conectado diretamente, né? Que são aquelas pessoas desgarradas que a gente precisa alcançar e que muitas vezes não estão do lado de lá. As que estão no lado extremo são aquelas que a gente vai ter dificuldade de conseguir dialogar, que vai demorar mais tempo, que outros fatores vão ajudar a influenciar, mas que eventualmente a gente também tem que fazer com que a gente chegue até elas, né? Mas a gente tem um espaço muito grande, né, de ação, né? E a gestão da comunicação ela tem que pensar nisso, né? De como produzir conteúdos de qualidade
que causem impacto, que atraiam as pessoas, como utilizar as redes sociais para potencializar tudo isso, fazer com que esses conteúdos cheguem. Qual que é a dificuldade do movimento sindical, do nosso campo progressista, muitas vezes? Mas principalmente do movimento sindical. O movimento sindical produz conteúdo até num volume muito grande, mas esse conteúdo muitas vezes não chega nas pessoas. Então, quem administra as páginas do sindicato consegue entender quando a gente fala disso. Às vezes, né, tem um conteúdo muito legal que chega a alcançar 50, 100, 200 pessoas numa postagem no Facebook. A gente está falando que o outro lado está publicando coisas que chegam a 5 milhões de pessoas, né? E às vezes o conteúdo do sindicato está chegando a 50, 100, 200. É claro que são coisas diferentes. O que a gente tem que fazer é que esse conteúdo do dia a dia do sindicato chegue no maior número possível de pessoas da categoria, mas não se limite a isso, se o sindicato estiver disposto a participar desse processo de transformação da sociedade, né? Precisa chegar para fora, por quê? Porque, obviamente, quando você consegue apoio de fora, inclusive, você consegue apoio dentro também, uma coisa puxa a outra. É importante dialogar com todos os campos, né? Distribuir para o maior número possível, estabelecer estratégias, né, e depois fazer a gestão de tudo isso, que é o que dá medo. Quem trabalha com as redes sociais vai me entender, né? Muitas vezes dá medo quando você publica alguma coisa, fala, mas então eu vou pegar o Facebook, vou impulsionar ali, e vai chegar num monte de gente e eu vou ser xingado. Provavelmente vai ser xingado, né? Porque o lado de lá é raivoso, ele recebe uma postagem tua, né? E ele, primeira reação que ele tem é te xingar. Isso acontece, né, com muita frequência nas páginas das centrais sindicais, dos partidos, dos mandatos de esquerda. Isso acontece com muita frequência. O problema é a não gestão disso. Então, muita gente opta por parar e não fazer nada, né? Ou seja, não vou fazer mais ação de rede social, de internet, porque eu vou ser xingado, né? Então, muita gente opta por parar e aí paralisa a ação política das redes sociais, ou que é o que também é bem comum, muitas páginas acabam ficando sem um controle disso, ou seja, né, você tem lá apoios de trabalhadores e dezenas, centenas, milhares de xingamentos que qualquer pessoa que entra lá tem até dificuldade de entender o que está acontecendo com tantas ofensas. É preciso gerir tudo isso, né, para que a página do sindicato não vire uma terra sem lei, né, ou seja, um troço sem controle. Né? Dá trabalho para caramba. A gente teve que desenvolver várias ferramentas, várias formas de fazer esse tipo de controle para não deixar que as páginas dos sindicatos ou das campanhas, principalmente das campanhas que a gente gerencia, se transformem nessa terra, nesse lodo que eles querem transformar. Isso às vezes acontece, inclusive, de uma forma proposital. Por exemplo, vocês conhecem o caso do Renato Freitas, que é o vereador de Curitiba, está sendo perseguido porque fez um ato lá, e nesse ato a galera entrou numa igreja, né, e a extrema-direita transformou isso numa invasão, né, enfim, estão caçando o mandato dele, né, de uma forma muito violenta aqui. E a gente publicou num dos sindicatos uma mensagem da diretoria, né, em apoio a ele. E essa mensagem, por algum motivo, foi parar dentro de grupos de WhatsApp bolsonaristas, e aí, do nada, do Brasil inteiro, vieram centenas de bolsonaristas atacar essa postagem. Então, é uma postagem do Sindicato da Educação, né? Tem bastante movimentação à página e tal, mas para a categoria isso é um horror. Chegar lá e ver centenas de xingamentos. Inclusive, isso faz parecer que aquela postagem não tem apoio da população, não tem apoio da categoria, só tem xingamentos. Né? Eram perfis falsos, então eram grupos de perfis falsos. Eu vou ter que me interromper. Então, tá. Então, só explicando que a comunicação tem que passar por todos esses campos, tá, gente? Então, e a última coisa, né, do planejamento é só pensar como a gente atrai as pessoas, tá? Só para finalizar, desculpa, Claudinho, como a gente atrai as pessoas, tá? Publicando coisas que vão captar o interesse, que vão causar impacto, senão não adianta a gente produzir coisa que não causa impacto, que gerem curiosidade nas pessoas. É isso, galera. Né? Pertinência e que elas sejam estimuladas a fazer isso, tá? A gente tem que dar esse passo, atrair as pessoas para que elas achem que aquilo que o sindicato faz é relevante a ponto dela fazer o quê? Se engajar, que é aquilo que a gente precisa, né? Se engajar a ponto de pegar aquela mensagem e passar adiante, tá? Última tela para mostrar para vocês, tá? Isso tem que ser a realidade do movimento sindical, tá, gente? Uma postagem, várias postagens com milhares de curtidas, milhares de compartilhamentos, dezenas de milhares de pessoas alcançadas, né? Quando a gente faz isso, aí a gente está começando a fazer uma disputa real dentro das redes sociais. Menos do que isso, a gente acaba tendo muito esforço, recurso investido e pouquíssimo retorno ou pouquíssima influência
no jogo político, tá, gente? Então, essa é a mensagem que a gente quer deixar aqui, e depois no bate-papo a gente pode conversar mais sobre como fazer isso acontecer. Obrigado, gente. Desculpa a correria. Obrigada, Guilherme. Coloca o contato de vocês, por favor, no Zoom, e a gente aqui coloca no grupo de todo mundo também o contato do abridor de latas. Belíssima fala. Acho que eles nos ajudam muito a pensar esse momento. Ricardo, é tu? Só vou ajeitar aqui. Gente, o Guilherme passou muito do tempo. Eu sou péssima controladora de tempo, já perceberam, né? Kátia, vem aqui me dar um som. Bem, boa tarde a todos. Como já foi adiantado aqui pela companheira Cláudia, meu nome é Ricardo. Eu sou jornalista sindical, trabalho no SINDPq, o Sindicato dos Pesquisadores, que atua aqui em Campinas, mas também em São Paulo, cidades do interior. E o SINDPq, o sindicato que eu trabalho, ele, como o nome já diz, né, ele apoia a ciência, a pesquisa, mas não só a pesquisa no campo das exatas, né? Ele inova apoiando a pesquisa também no campo da comunicação, tanto é que o SINDPq financia, né, o mestrado, a pesquisa que eu estou fazendo no campo da comunicação sindical. Então, eu também, como a Cláudia comentou, tenho uma página no Instagram e no Facebook, chama Sindicato dos Memes, que lá eu busco abordar, trazer uma outra linguagem para as nossas mensagens, né, e para o enfrentamento ao capital, ao patronato. Mas hoje eu vou trazer aqui alguns apontamentos que eu consegui pegar e resumir da pesquisa que eu tenho feito. Então, essa daqui é o tema da minha pesquisa, né? Mediatização do sindicalismo, da porta da fábrica, conexão no tempo real. O que eu faço nessa pesquisa? Eu estudo como a relação dos sindicatos com as diferentes mídias tem alterado a forma de luta, quais as possibilidades que essa interação com as diferentes mídias trazem e os desafios também, né? Então, para desenvolver essa pesquisa, vou pular aqui. Para desenvolver essa pesquisa, eu selecionei 5 sindicatos de grande abrangência que se destacam no campo da comunicação, sendo eles os metalúrgicos da ABC, os bancários de São Paulo, os petroleiros, São Paulo também, os químicos e o sindicato de jornalistas, que eles têm têm uma boa atuação nesse campo. E aí essa pesquisa eu fiz entrevistando dirigentes desses sindicatos, especialmente secretários de comunicação, e também analisando os materiais desses sindicatos, as redes sociais, os sites, os jornais impressos, enfim, todo o material de comunicação dessas entidades. Logo de cara, um dos principais apontamentos que eu verifiquei nesses sindicatos é que eles atuam com equipes multidisciplinares, resultando numa profissionalização segmentada. O que seria isso? Antigamente, antes do advento de novas ferramentas digitais, o sindicato ele profissionalizava a sua comunicação basicamente com um jornalista que soubesse, claro, o básico, escrever e diagramar um boletim, um jornal, estava profissionalizada a comunicação do sindicato, porque essa era basicamente a mídia que tinha, né? A mídia impressa. Aí, jornalista, claro, também tinha a questão de um relacionamento com a imprensa, release, essas coisas, mas, enfim, um jornalista resolvia a questão. Com as diferentes mídias que foram surgindo, a comunicação hoje em dia ela exige múltiplas especialidades, múltiplos campos. Então, para você, dentro de uma comunicação institucional hoje, você tem design gráfico, você tem edição de vídeo,
você tem filmagem, você tem gestão de rede social, gestão de dados. E esse modelo que antes funcionava, do sindicato ter um jornalista, ou que fossem 2, 3, dependendo do tamanho do sindicato, mas que basicamente escreviam texto e diagramavam um boletim, hoje em dia não dá conta da demanda que existe na comunicação hoje. Então, uma coisa que eu observei logo de cara, analisando esses sindicatos, é que eles, cientes disso, formaram equipes para atuar profissionalmente nesses diferentes campos da comunicação. Lembrando que não é porque você tem, desse cenário antigo, né, que só um jornalista fazia tudo, resolvia, ele se perpetuou em muitas entidades grandes, inclusive. Só que isso resulta no que eu chamo de armadilha da semi-profissionalização. Beleza, o sindicato tem um profissional lá, só que esse profissional é muito complicado um único profissional ter um nível de conhecimento aprofundado em todas essas dinâmicas da comunicação que eu mencionei. Do mesmo jeito que você tem um médico clínico geral, aí você tem o ortopedista, o cardiologista, enfim. Mas essa lógica se perpetuou em grande parte das entidades. Então, você tem boa parte das entidades com apenas um profissional, ou até mais de um profissional, mas sem esse conhecimento amplo, que aí gera limitações, que a gente conhece bem. Ao mesmo tempo, mesmo que você tenha um profissional que até tem esses conhecimentos, se você tem um só, dois, simplesmente pela questão humana do trabalho, ele não dá conta de suprir todo esse rol de mídias que existem, de ferramentas. Enfim, indo para o campo prático, aí eu observei que esses sindicatos, eles contornaram essa limitação, seja com a formação de equipes internas amplas, né, contratando várias pessoas, ou usando o serviço de agências, contratando especializados, enfim, o ponto-chave eles profissionalizaram os diferentes campos de atuação na comunicação. Então, por exemplo, o Sindipetro, eles contam com 2 jornalistas, uma estagiária apoiando, um profissional responsável exclusivamente pelas publicações nas redes sociais e análise dos resultados. Então, tem uma pessoa lá para fazer isso o dia inteiro. Tem uma agência de design gráfico contratada, tem profissional para edição de vídeo e filmagem, fotografia, chamado Sempre que Precisa. Esses dados aqui, esse levantamento é de fevereiro de 2022, tá, gente? Rapidinho aqui. Bancários, eles têm 6 jornalistas. Claro, eles dividem, né, esses jornalistas. Uma parte cobre só o dia a dia, a outra é mais conteúdo para rede social, enfim, divide. Eles contam com 6. Um assessor de comunicação externo, que eles contrataram para ter uma visão mais de fora, para contribuir, dando sugestões, apontamentos. Um chargista, 2 designers gráficos e um editor de vídeo. O último exemplo aqui, para não prolongar, não vou falar de todos. Metalúrgicos do ABC tem 2 jornalistas, um design gráfico, um fotógrafo, um profissional voltado especificamente para redes sociais e um profissional na área de TI. Que legal, tem a ver com a apresentação de hoje cedo, né? Comentou de como isso ainda está engateando, né? A tecnologia da informação nas instituições. Tendo essas equipes vastas, calma aí que está devagar o negócio, gente. Esses sindicatos conseguem atuar em diferentes redes sociais, diferentes mídias. Travou aqui. De um jeito profissional. Então, a tela seguinte aqui que eu iria mostrar antes de
é uma tabela que mostra... Então, essas são as redes sociais. Você vê que a maioria atua em todas as principais. A única exceção aqui é TikTok e aplicativo, que é um pouco mais limitado, mas aí, por exemplo, o aplicativo tem diferentes razões. Uma é o custo, mas principalmente que normalmente as entidades entendem que o aplicativo não vai trazer nada que o site já não cumpra, enfim. Mas aí dá para ver que essas entidades têm uma atuação bem vasta, mas mais do que simplesmente estar lá, elas estão lá com a forma, com planejamento, com profissionais, então, postam um vídeo, mas é um vídeo gravado e editado profissionalmente, mesma coisa com as imagens, com as ilustrações, enfim. Ocupam um espaço, mas de forma profissional. E mais do que simplesmente ocupar, estar presente nas redes sociais, outro ponto que eu verifiquei é que essas entidades, elas usam as redes sociais não apenas como vitrine, elas usam das suas ações, elas usam como uma ferramenta integrada de luta. Então, aqui eu iria mostrar um exemplo dos sindicatos bancários, que é uma campanha, um tuitaço que eles fizeram em 2020, porque o Itaú descumpriu um acordo de não demitir pessoas durante a pandemia, e eles fizeram uma ação em que, por meio do WhatsApp, eles passaram dias anunciando que iriam em tal dia, tal horário, fazer um tuitaço. E eles escolheram a hashtag Vergonha Itaú e combinaram, né? E apesar deles serem um sindicato ali da Grande São Paulo, eles fizeram bancários de todo o estado, de todo o país, eles foram fomentando esse dia, e quando chegou no dia combinado, no horário, eles, com essa ação coordenada, eles lançaram essa hashtag no Twitter, que ficou em primeiro ali nos assuntos, e ganhou notoriedade, ganhou espaço, aí, finalmente, virou notícia em diferentes canais de notícia, e trouxe um impacto negativo para o Banco Itaú, né? E outra coisa interessante é que eles escolheram uma hashtag, que Vergonha Itaú, que poderia servir para qualquer pessoa que estivesse insatisfeita com o serviço do banco, que não devem ser poucos. Então, o cidadão via ali a hashtag, ia saber do que estava rolando, mas mesmo ele não sendo da categoria dos bancários, ele já aproveitava, quer saber, esse banco aqui está me enchendo o saco, entrava na campanha também, isso ajudava a fomentar. Então, ganhou. Então, é um exemplo de como a rede social é usada ativamente como uma ferramenta de luta, da mobilização. Aqui é um exemplo do Sindicato de Jornalistas. Obviamente, o outro lado do jornalismo são os meios de comunicação. E as redes sociais dessas empresas são perfis noticiosos, que têm um tráfego muito grande de pessoas que seguem essas redes para ter as notícias. Então, eles se aproveitam disso para usar as redes, e até as redes dessas empresas, enquanto rola a campanha salarial, para deixar mensagens de protesto, de quando a negociação ali está complicada. Então, aqui tem no caso ali, a Globo fez uma publicação sobre a novela, a reprise da Favorita. Aí o sindicato vai lá e comenta: a Favorita deveria ser a valorização real do trabalho, não acha, TV Globo? E aí coloca uns dados e críticas em relação, e explica o que tá rolando. Então, o cidadão que está lá conferindo as notícias na rede da TV Globo, ele olha nos comentários, está esse conteúdo aí, ele fica sabendo do que está rolando na campanha dos jornalistas. A mesma coisa os outros exemplos aqui dos outros canais.
Então, são exemplos, claro que cada sindicato tem o seu contexto, tem, não é, o que estou mostrando aqui são exemplos que serviam para esses sindicatos, mas muitos sindicatos podem fazer ações aí pelo WhatsApp, enfim, existem diferentes formas. O ponto é entender as redes sociais não apenas como uma vitrine, mas como um mecanismo de luta. Outro ponto observado nesses sindicatos é que eles têm uma preocupação de garantir a comunicação como uma via de mão dupla, que é garantir o fácil acesso o trabalhador, a trabalhadora também se comunicar com o sindicato, falar com o sindicato, que é o que muitas vezes acontece. Muitas entidades ainda têm a visão de comunicação da época analógica, aquela visão de que eu sou o emissor, eu tenho o conteúdo que é interessante e a minha categoria é o receptor. Eles têm que ouvir o que eu tenho para falar e aí eu vou mandar a mensagem e pronto, está feita a comunicação. Não, isso não funciona mais assim há muito tempo. A categoria, uma vez que você quer falar com ela, ela quer te responder, ela quer perguntar, ela quer discordar de você, ela quer te fazer uma pergunta, concordar. Então, se você não constrói meios, formas que realmente funcionem, né, de ouvir a categoria, não adianta nada você querer apenas ser o emissor, né? Eu já tive sindicatos, gente de outros sindicatos me perguntou, como que eu poderia fazer para mandar mensagem por WhatsApp e tudo mais? Aí eu respondi, bem, primeiramente você tem que ter um WhatsApp do sindicato, né? Mas você tem que ter alguém, seja diretores, funcionários, para responder às pessoas, porque uma vez que você começar a mandar mensagem para as pessoas vão fazer perguntas. Aí já mas veja bem, precisa mesmo, tal. Então, você vê que isso é uma coisa que ainda precisa ser melhor assimilado, e que esses sindicatos estão aqui. O bancário, você entra no site deles, tem lá um chat lá que você conversa direto com atendentes. Os outros sindicatos ali, os outros todos, eles têm um WhatsApp, mas é um WhatsApp que não é só para mandar, né? Aqueles telefone lá de que só ligação a cobrar, né? Que só recebe. Eles têm quem efetivamente responda, dialogue, atenda o trabalhador, né? Esse é um ponto importante, ver a comunicação como uma via de mão dupla. E aqui, já caminhando para o final, tenho 3 minutos, né? Algumas oportunidades que essa nova era traz. Então, em função dessas mídias, hoje o sindicato ele tem um poder de alcance nunca antes visto. Então, por exemplo, uma assembleia. Antigamente, você tinha a limitação do espaço que você estava. Então, você vai fazer uma assembleia em tal lugar, dá para participar da assembleia aquelas pessoas ali. Se é uma empresa que tem diferentes sedes, regiões, está espalhada pelo estado, dá para acompanhar a assembleia quem está naquele local ou naquele horário ali fisicamente. Hoje em dia, se você transmite essa assembleia online, você não tem essa limitação. Um conteúdo, um jornal do sindicato. Antes você tinha a limitação das cópias que você conseguia imprimir e que você conseguia entregar. Hoje não tem. Você tem, se você conseguir os contatos e conseguir mandar, seu alcance não tem essa limitação. Então, isso é uma grande possibilidade. Claro que você tem que trabalhar para poder usufruir dela, mas existe um alcance muito maior. Você tem um poder, a possibilidade de conhecer melhor a categoria, conhecer a fundo. Então, você pode... Hoje é muito mais fácil você fazer enquetes, pesquisa, tem ferramentas, agências que trabalham com análise de dados, de redes sociais, para ver efetivamente o que a categoria entende sobre cada assunto e tudo mais. Enfim, é muito mais acessível hoje conhecer, num nível bem mais refinado, a sua própria categoria. Superar limitações físicas, ampliando a cobertura sobre as necessidades da categoria, teve o que eu falei no começo. Estar presente na vida do trabalhador também fora do espaço de trabalho via plataformas digitais,
Ou seja, antes, a grosso modo, o trabalhador ele tinha um contato ali com o sindicato, ele estava entrando na fábrica, na empresa dele, você recebia, você dava para ele lá o jornal, o material, ou na saída. Agora, o trabalhador ele pode estar no shopping, sábado à tarde, entrar lá no Instagram e ver um post seu. Ele pode estar com a família dele, em casa, no parque, e ter acesso a uma mensagem sua por essas plataformas. É uma possibilidade que antes ou não tinha ou era muito mais difícil, né, na era analógica. E aí isso abre uma brecha que você tem ali a chance de aproveitar isso para abordar temas mais amplos. Então, está lá o trabalhador, sábado de manhã, você vai mostrar para ele, será que ele vai querer ver um negócio de dissídio, esse horário? Pô, vamos falar de cultura, uma dica cultural, uma dica de alimentação saudável, mesma coisa, está lá no domingo, você consegue, já que você consegue estar presente em vários momentos da vida do trabalhador, dá para você aproveitar isso para abordar diferentes pautas, né? Alimentação, cuidado com os pets, enfim, bem-estar. E, junto a isso, você consegue disputar a narrativa com o capital, marcando presença no dia a dia do trabalhador e da trabalhadora. Eu costumo imaginar assim o cenário. Hoje em dia, dá para o trabalhador estar se deslocando até a empresa no carro ou no ônibus, ouvindo o podcast do sindicato, aí ele chega, entra na empresa, pode ser que tenha lá o dirigente entregando panfleto, vamos supor que tenha, mas se não tiver, ele pode chegar, liga o computador, no caso, quem usa o computador, e tem um e-mail lá que o sindicato mandou, a newsletter do sindicato, ele pode, durante o dia, receber no WhatsApp dele o comunicado do sindicato sobre a negociação, ele pode sair, chegar na casa dele, quem tem Smart TV sabe, você pode ir lá, às vezes você entra no YouTube, na sua Smart TV, à noite, assim, não quer assistir TV, vai ver algum vídeo. E fica lá os vídeos sugeridos. Se esse trabalhador se inscreveu no canal do sindicato, vai ter lá um vídeo sugerido para ele. Mesmo que ele não assista, vai estar lá, opa, olha o vídeo aqui do sindicato. Enfim, o sindicato seguiu esse trabalhador, marcou presença ao longo de todo o dia dele, em diferentes momentos, não está mais preso só ao momento do trabalho. E só para finalizar. E com isso, a gente tem esse cenário aqui, do sindicato em nuvem, que seria o quê? O sindicato ele não tem mais essas limitações físicas. Então, uma vez que o trabalhador tem essa interação com o sindicato, está ali nas redes, pode ser que a empresa esteja longe da sede, mas o trabalhador vai fazer o contato, vai fazer a denúncia. Pode ser que ele esteja longe do local físico da assembleia, mas ele vai participar por via remota. Ele pode estar num local que não dê para o sindicato ir lá entregar o jornal, mas ele vai receber o e-mail, vai ver na rede social. Enfim, o sindicato pode ganhar uma força, ele se tornar uma entidade que ela não está amarrado às questões físicas. Ela está ali onipresente na vida do trabalhador, porque ela está literalmente a um clique, a um poder muito grande que a gente não pode desperdiçar. E aí, só para finalizar agora, os desafios dessa nova área, porque uma vez tem as potencialidades, tem os desafios. Então, tudo isso, como eu falei lá no começo, precisa de mais investimentos. Como eu falei, né? Eu dei os exemplos daqueles sindicatos. Você fala, Ricardo, mas então você está falando que todo sindicato precisa fazer uma equipe daquele tamanho, igual aqueles sindicatos grandes, e quem não tem dinheiro para isso? Existem opções colaborativas. Por que não dá para juntar diferentes sindicatos, cada um dá uma parte mensal e contratar profissionais de comunicação que eles precisam, criar uma agência comunitária? Já existem iniciativas nesse tipo, né? Existem diferentes formas por vias solidárias, você conseguir desenvolver a comunicação.
você precisa disputar a atenção do trabalhador com um mar de informações e estímulos. Então, aqui não estou nem entrando no detalhe que o nosso amigo Guilherme comentou antes das fake news. Além de tudo isso, tem o fato que o trabalhador, ali na rede social dele, como todo mundo, ele está recebendo notícia de tudo quanto é tema, é o trailer do filme novo que saiu, as novidades, o grupo de família mandando as coisas. Você disputa, é difícil fazer o trabalhador, no meio de tudo isso, ele dedicar uma parcela do tempo dele para sua atenção, né? Tem diferentes elementos roubando tempo de atenção da categoria. Esse é um desafio que a gente tem. E, por último, profissionais da categoria, lembra que eu falei que não é mais só emissor-receptor? Isso aqui teve dirigentes que eu entrevistei, me falaram isso. Profissionais da categoria podem ter mais poder de alcance e influência do que o próprio sindicato. Teve um dirigente que eu entrevistei que ele falou, tem empresa que tem peão lá que ele tem mais contato de WhatsApp dentro da empresa do que o sindicato. Se esse cara tiver contra mim, contra o sindicato, ele tem um poder de influência, de mobilização, maior do que o da própria empresa. Então, entra naquilo, né? Não é mais o emissor-receptor. Todo mundo hoje é receptor e emissor também. Então, é de se pensar esse desafio. Bem, basicamente é isso, gente. A Paula. Então, assim, a gente tem 20 minutos para a Paula falar e eu falar e encerrar a mesa, tá? Paula, fique à vontade. Paula, seu tempo será respeitado. Nem que o meu não seja. Peraí que ele tá. Eu será. Oi, 1, 2, 3, tá ligado? Oi. Tá. Boa tarde, gente. Vamos lá, né? Vamos dar uma corrida, mas vamos tentar falar o que foi planejado. A Cláudia me deu várias tarefas, né? Acho que eu não vou fazer nenhuma. Falar de como que é ser filha da ditadura, dos movimentos sociais, populares, é assunto para mais de metro. Então, eu vou focar aqui nesse trabalho, né, que a Cláudia mostrou, que é a minha dissertação de mestrado sobre o CPV, o NPC que editou esse lindo, ficou muito lindo o livro, foi uma parceria bem gostosa de fazer, por toda essa história que a gente tem conjunta. Ele vai projetar lá de cima. Então, foi muito gostoso e prazeroso, além de ter ficado bem bacana o trabalho. Agradeço o convite, fiquei muito feliz. E me senti desafiada também, porque não é meu ofício assim falar em público, não sou professora, não sou comunicadora, sou historiadora de arquivo e pesquisa. Então, esse é meu ofício, né? Eu trabalho em arquivos, em pesquisa. O CPV é um grande arquivo hoje, né? O CPV hoje é um grande acervo dos movimentos populares e sindicais da década de 70, 80 e 90. Ele veio aqui para o AEL, porque o CPV mesmo fechou em 2020, ele nasceu em 73 e fechou agora em 2020. Então, a gente fez todo um trabalho para ver o que ia fazer com esse acervo, que é riquíssimo, muito representativo das lutas desse período no Brasil, e veio aqui para... Tomamos a decisão de mandar para uma universidade, e no caso a Unicamp, que conseguiu, né, porque uma universidade tem uma estrutura melhor, conseguiu receber o acervo na íntegra.
E agora a gente está batalhando aí para fazer a organização e disponibilizar para o público esse acervo. Então, essa tarefa eu também estou assumindo e peguei a bucha de organizar o arquivo digital, que o CPV fez um grande esforço para digitalizar bastante do seu acervo e não conseguiu disponibilizar muita coisa, mas tem um site na internet do CPV, cpvsp.org.br. Lá vocês vão com certeza achar coisas da categoria de vocês, desse período. Né? Eu fiz um breve levantamento só dos arquivos digitais, tem presente 27 estados, 114 cidades e 49 categorias. Então, é representativo do Brasil, isso só na parte digital, que é 0,1% do acervo do CPV. Para vocês terem uma ideia, o arquivo Edgar Leonroth, ele é o maior arquivo dos movimentos sociais e de lutas no Brasil do século XX, agora também do século XXI, eles estão organizando material do movimento LGBT, negro, das lutas feministas, e aí o CPV aumentou em quase 30% o arquivo do Edgar Leonroth. Então, vai ser o grande acervo depois desse acervo do Edgar Leonroth aqui na Unicamp. Bom, o desafio, né? Qual que é o desafio e o que isso tem a ver com comunicação? Bom, comunicar, né? O que comunicar? Eu vou falar um pouco de conteúdo e vou falar um pouco da questão dos arquivos, né? E da documentação, do trabalho de documentação, né? Que esse trabalho, como o CPV tem muito a ensinar para a gente, porque o CPV foi um centro de documentação e comunicação popular que trabalhou muito com a base, né? Então, o CPV ele recolhia os materiais de pequenos agrupamentos, de grupos de política, grupos de cultura, e foi recolhendo, fazendo diálogo, montando redes de comunicação por todo o Brasil e América Latina, né? Então, ele realmente conseguiu fazer um trabalho belíssimo nessa área, principalmente na década de 70, mais para o final, 80 e 90. Depois ele pegou o declínio lá, o refluxo, né? A entrada do neoliberalismo com mais força e não conseguiu continuar com esse trabalho junto aos movimentos. E entrou para a área mais de preservação de arquivo, né? Mais para preservar aquilo que ele tinha recolhido. Eu vou pedir para o nosso amigo, cadê ele? Está lá em cima? Não é esse, é o próximo, por favor. Eu vou trazer alguns documentos, porque como eu estou falando de arquivo, acho que é interessante a gente falar aí a partir dos documentos. Vai ser um pouco ruim, porque eu queria estar vendo esses documentos, eu até não trouxe ele impresso, então acho que eu nem vou conseguir fazer o que eu queria fazer, que era ler algumas coisas. Mas antes de entrar nele, deixa ele aí quietinho, esse é um documento datilografado, que foi mimeografado, provavelmente, foi distribuído, né? Toda essa tecnologia aí da década de 70, 80 foi usado nesses documentos que eu vou mostrar. Deixa eu falar só um pouquinho do CPV, né? Como que o CPV surge? Ele surge nesse momento em que a ditadura está uma repressão muito forte, e aquele engajamento da guerrilha, né, ali dos anos 70, fim dos anos 60, início dos anos 70, começa
perde espaço por conta da repressão, e aí o engajamento vai mais para aquele trabalho de formiguinha, né? Então, o CPV surge nesse momento com uma proposta de precisamos registrar a nossa história, precisamos comunicar a nossa história, e que isso vai nos ajudar no próximo momento que virá, que é a redemocratização. Porque a gente quer a democracia, a gente quer virar essa página, então o CPV surge com esse intuito, né, de registrar as lutas populares e sindicais que estão se articulando ali naquele momento muito fortemente. Eu gosto de falar que o CPV tem 3 grandes linhas, né, que ele seguiu e que ele se articulou muito bem. A Cláudia falou de uma aqui, que é a teologia da libertação. Ele está representado no CPV pela Ordem dos Dominicanos, lá de São Paulo, que foi quem deu o impulso para a criação dessa entidade. E depois toda a articulação com esses movimentos que a teologia da libertação proporcionou, as comunidades eclesiais de base, as pastorais, né? Ou seja, a defesa permanente do povo pobre, dos seus direitos, e a articulação com esse povo para colocá-los como sujeitos de sua história, né? Não só para fazer assistência, né? A teologia da libertação tem muito traz essa coisa do sujeito histórico, de colocar o povo como povo de luta e de proporcionar espaços de coletivos e diálogos para a discussão das realidades locais, nacional, internacional e para a ação, né? Então, é muito a partir disso. Junto com isso, educação popular, né? Paulo Freire na veia, Mário Kaplun, pensando em como fazer. Nosso amigo aqui estava falando que uma coisa importante é que não pode ter um emissor e um receptor, e o emissor emite, o receptor recebe e acabou, né? Então, a educação popular vem ajudar e vem contribuir e vem aplicar as suas fórmulas nesses espaços de comunicação e documentação popular. E uma terceira linha é o sindicalismo classista, principalmente representado nas oposições sindicais, e o seu maior representante é a oposição sindical metalúrgica de São Paulo, que o Vitor Gianotti, nosso querido companheiro, foi uma das lideranças, né? Então, é esse caldeirão aí em que se forma o CPV, suas redes, sua atuação, é com essa gente que o CPV está lidando e está falando, e leva um trabalho muito sério, financiado pela Igreja Progressista Europeia, no momento da ditadura, e na década de 80 e 90 também isso se sustenta, mas vai caindo no momento que o Brasil se redemocratiza, cria o seu partido de trabalhadores, uma central sindical, depois outras e outras, e aí para de financiar, o estrangeiro para de financiar essas atividades aqui no Brasil, né? Estava muito ligada à oposição à ditadura e tal, esse financiamento. Bom, enfim, o que eu queria falar desse curso, o principal argumento, né, do curso é trabalhar nessa dupla, com esse duplo instrumental, documentar
e comunicar, né? E fazer isso a partir da realidade local e da realidade nacional, né? A comunicação sem a documentação fica com uma perna quebrada. Uma amiga falou aqui de manhã sobre a importância da pesquisa, né? Que a gente precisa de conteúdo para se alimentar e para discutir e para extrair dados, tudo isso. Então, por isso, esse atrelamento entre documentação e comunicação é uma dobradinha que deve ser exercida. Essa é uma questão prática do momento. Preciso de dados, preciso de me munir e reunir material, e esse material ele também vai formando um arquivo. Os sindicatos têm arquivos, né? Eu pergunto para vocês, como que é essa utilização desses arquivos? A organização. Há um trabalho aí que muitas vezes ele é subjugado. Então, o arquivo é arquivo morto, é aquele arquivo que fica lá e ninguém usa, ou então usa só para consultar a questão dos direitos, né, dos trabalhadores, pegar os atestados e acabou, né? Mas o arquivo ele tem um potencial de diálogo, né, com as experiências das lutas. Então, essa é uma coisa, o diálogo com a experiência das lutas, né? A gente se reconhecer enquanto povo lutador, povo trabalhador, né? Se reconhecer enquanto classe que já fez muitos esforços, que já teve muitas experiências, que podem ser lidas, relidas, discutidas, né? E esse diálogo com as gerações, né? Entre as gerações, potencializa a nossa ação, né? E muitas vezes a gente acha que está começando sempre inovando, fazendo coisas novas, e a gente não tem essa tradição, né? Tanto de preservar a nossa história, a gente está engatinhando, eu diria, nesse ponto, como de dialogar com ela e entender aonde nós erramos, aonde nós acertamos, o que é possível continuar, o que a gente quer mudar, inovar, porque, né, a gente tem que conversar, né, com os jovens e contar sobre as coisas e tal, e muitas vezes isso não acontece direito. Quando a Cláudia falou, essa filha da ditadura, eu digo, eu sou filha do silêncio, eu sou filha do esquecimento, eu sou filha do apagamento, né? E talvez por isso eu tenha escolhido essa profissão, apesar de não ser uma comunicadora, eu estou ali nos arquivos, tentando fazer esses arquivos, que eu vou mostrando aqui para vocês, saírem dos arquivos e dialogarem com o público. Não vai ter jeito de passar mais? Vai. Pode passar, por favor. Aí são as entidades que estavam ali participando do curso, PT, MEB, CPT, CEPAC, CEP, CA. Talvez essas siglas signifiquem alguma coisa para vocês ou não. Pode passar. Ali em cima era o que eu estava falando, ó. Movimentos populares, movimentos sindicais, movimentos sociais, em diálogo com o centro que produz documentação a partir dessas lutas. Então, há um diálogo. O que eu vou produzir? Qual é a demanda social? Né? Qual é a demanda política? Né? O que o local lá, a comunidade, o ribeirinho, o indígena, o grupo feminista, os negros, qual que é a demanda? Né? Então, fazer a documentação, fazer a produção em cima dessas demandas. O CPV tinha um acervo organizado por temas. Então, era muito fácil, não tinha essa complicação do arquivista que, às vezes, dificulta o acesso, né? Era tema. Não, aqui é trabalhador. Tem o quê? Trabalhador rural, trabalhador professor, trabalhador seringueiro, trabalhador metalúrgico, químico. Então, você vai ter toda essa classificação, vai chegar no arquivo e vai conseguir fazer a sua pesquisa, conseguir fazer
a produção do que você está querendo. Quero fazer uma matéria agora sobre o desemprego. Quero fazer uma matéria sobre o desemprego, por exemplo. O CPV fazia o tal do quinzena, que era recolher em todas as mídias, né, o tema desemprego, o que saiu sobre esse tema, recolher e fazer esse jornal dos jornais. Então, eram vários recortes de notícias sobre desemprego, por exemplo. Ou então, você forma um dossiê, né? O que é documentação? Não é só arquivar e preservar, não, é trabalhar com essa informação. Pega um dossiê, em 2013, eu fiquei louca para fazer um dossiê sobre as jornadas de 2013. Né? Quase que tem que fazer, tem que ter um dossiê sobre as principais lideranças, né? Os principais movimentos que atuaram, né? Então, o CPV fazia esses dossiês, que eram reportagens, textos argumentativos, fotografias, né? Hoje mudou, as mídias mudaram as formas, né, de fazer, mas eu acho que a gente tem que aprender muito sobre isso, né? Eu estou engatinhando nesse processo de aprender a lidar com os documentos digitais, mas é urgente. Eu já vi que não tem jeito. Se eu quiser continuar trabalhando com arquivo, eu vou ter que aprender. E eu estou aprendendo a duras penas. Estou aprendendo a trabalhar no Excel, as fórmulas matemáticas do Excel. Eu sou historiadora, mas eu vou ter que aprender e vou ter que lidar com esse instrumental. Lidar com os bancos de dados, o que são os dados, o que são os metadados, o que são os vocabulários controlados, que é a tal da semântica, como usar as palavras-chave para você poder acessar o material de uma forma simples, mas tudo isso exige também pensar em conteúdo, qual é a demanda? Não é só uma coisa que sai da minha cabeça, tal, não, qual é a demanda? Do que a gente quer falar? Pode passar, então aí está esse relatório, pode passar, lindão, passa, por favor, continua. Aqui é um materialzinho das charges da época, né? Hoje você tem os memes e tal, é do Bira, talvez algum de vocês conheça esse chargista. Ele fez muitas charges e essa aqui traz eu achei interessante esse diagrama aqui do Centro de Comunicação Popular, né? Então, essa ideia da atividade dinâmica que dialoga, né? Então, sobe um pouquinho. Olha lá, ó. A falação. Ó, a nossa vida era assim, tá vendo? Ó. Aqui você vê, ó, tem ó, os o mimeógrafo, a gente fazia cineclube, fazia cineclube nas universidades, ia para as favelas, exibir filmes, que nem faz o Brasil Paralelo, sabia? O Brasil Paralelo faz isso. O teatro, né? O teatro, a discussão, olha, né? Jornal. Então, se a gente for pensar hoje, tá, então aqui vai ter o podcast, como é que faz, vai ter, né? Hoje vai ter uma oficina de rede social para a gente aprender a mexer, já demorou, né? Quais são os instrumentos e também arquivos, como que a gente trabalha os arquivos para a gente poder construir e preservar a nossa história, porque ninguém vai fazer isso pelos trabalhadores. A nossa história oficial vai contar a história da classe dominante, assim como a mídia oficial, a comunicação é a mesma conversa, né? Então, se a gente não preserva, se a gente não conta, se a gente não faz ações e investimentos nessa área, a gente fica órfão. Essa que é a questão. Passa para o próximo, olha que lindo. É muito Só lindo. um comentário. Esse aqui, gente, olha esse aqui. Esse cantinho aqui, do que a gente falou lá do... você não precisa muita coisa, né? É o diálogo aqui, ó. Não precisa ficar nesse blá, blá, blá. Você traz uma ilustração rica dessa em conteúdo, você consegue atingir rapidamente. Eu vou fazendo as minhas falas junto com a Paula, que aí a gente já economiza tempo. Vai lá.
Não, é só para contar que os entregadores de aplicativos no Rio de Janeiro, durante a pandemia, eles fizeram, eles resolveram trabalhar eles são trabalhadores de aplicativos, eles passam o dia no celular. Eles resolveram para se comunicar entre a categoria uma história em quadrinho, no papel. E às vezes a gente hoje também está tão cansado, né, da mídia digital o tempo todo, né? Acho que é um alívio quando a gente recebe alguma coisa assim no papel, bonita, para a gente. Eu adoro, vai, pode passar. Esse cartaz, se eu não me engano, é da Pastoral Operária, nos seus 100 anos, 1986. Aí, para a gente pensar um pouco nessa questão das lutas, né, e de construir essa história, vou mostrar alguns para vocês, só para alguns materiais do acervo. É muito importante. A Paula está falando muito do que eu queria falar, né? A gente falou que eu não ia falar junto, depois decidiu que não ia falar junto, mas eu acho que nós vamos falar junto. Paula, você me permite? Toda. Então, a documentação ela é central na comunicação sindical. Desculpem. A documentação ela é central na comunicação sindical. A preservação da nossa memória ela é uma obrigação nossa. Essa história, ou a gente conta, ou ela vai para debaixo do tapete. Vai ser contada a outra versão, a versão não é a nossa versão que vai aparecer. E esses arquivos operários são de uma importância tremenda. E conversando ontem com o pessoal do arquivo Edgar Lenroth, eles vieram até aqui e disseram que, no momento, nós não poderíamos visitá-lo, por questões internas, mas que, em outro momento, eles estão à disposição para nos receber e mostrar esse acervo. Vários sindicatos tinham centros de memória. Algum dos sindicatos de vocês tem centro de memória? Centro de documentação? No Rio, eu posso dar o exemplo do Sindicato dos Ferroviários, que produziu, inclusive, um livro contando a história do seu maior líder da categoria, o Batistinha, líder da greve, que disse que parou a central, que era os ferroviários estalam os dedos e para-se a central do Brasil. Algo assim. Tem um livro escrito sobre o Batistinha, produzido pelo Centro de Memória. E esse Centro de Memória tinha uma historiadora, hoje professora da UFMG, Maria Betânia Figueiredo, na época era contratada pelo Centro de Memória dos Ferroviários para guardar a história dos ferroviários. O mesmo acontecia, estou falando especificamente do Rio de Janeiro, o Sindicato dos Aeronautas, Sindicato dos Telefônicos. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei, eu quero kit. Eu sou catadora de papel, mas eu não sou catadora de papel, eu sou catadora de vídeo, eu sou catadora de podcast, eu sou catadora. Porque a gente... Aí o que eu quero falar da comunicação sindical, Paula, os trabalhadores não conhecem a sua história. Nós estamos muito mal na fita. As pessoas não sabem como se conquistou 44 horas, né? Não são 40 horas, né? A gente quer 44. A gente não, mas a gente conquistou só 44, né? Nem eu sei. 44 horas. O que saiu da Constituição de 88, os trabalhadores não sabem. Então, eles nem lutam por aquilo que... As novas gerações, elas nem lutam por aquilo que elas não sabem nem que existiram. Então, aceita-se ser MEI e se trabalhar com chefia, com horário a cumprir. E aí as pessoas não sabem a história do 1º de maio, como se lutou no mundo para que nós tivéssemos direito a 8 horas de trabalho. O 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, essa eu quero crédito, eu fui profética. Há uns 15 anos eu escrevi: um dia nós vamos receber flores por esse dia.
Eles vão acabar nos dando flores, vão transformar essa história de luta em mais um dia para vender produto para nos dar batom. Fui profética, eu escrevi isso, está em um boletim. Um dia eles ainda vão comprar o 8 de março e vão nos dar presente pelo Dia das Mulheres. Mas a gente precisa contar essa história do Dia das Mulheres. Precisa contar como se chegou ao 8 de março. O que as mulheres russas têm a ver com isso? Em 1917. Quem sabe? Nós sabemos. E a história do 1º de maio? Nós vamos todos aos atos dos 1º de maio? Então, assim, eu entendo que a comunicação sindical, e encerro em 5 minutos, e Paula continua. Nós fizemos comunicação sindical sempre nesse país. Fizemos comunicação sindical sempre nesse país. Não tenho um estudo sobre a comunicação negra, da Frente Negra, não tenho esse estudo. O que conheço a partir do que estudou principalmente Maria Nazaré Ferreira, na USP, sobre a imprensa das primeiras décadas do século passado. É uma imprensa riquíssima, que provavelmente está aqui. Está aqui, Noel, né? Não sei, mas... Provavelmente isso aqui está aqui ao nosso lado, o que foi produzido no Brasil de imprensa operária nas primeiras décadas do século XX. Mas não foi só. A imprensa do Partido Comunista Brasileiro foi forte em vários estados. O PCB teve jornais diários em vários estados. Não só, mesmo durante a ditadura, estou dando um salto aqui, mas o Brasil viveu ditaduras, poucos períodos democráticos. No período da ditadura, os arquivos o que aconteceu com os sindicatos, Paula? Pode responder? Sofreram intervenção. Intervenção sindical. Sofreram intervenção sindical. Muitos desses arquivos dançaram desse período. E a década de 50 é uma década extremamente rica em greves e em lutas operárias no Brasil. Aí, para aí, a gente precisa ler o professor Murilo Leal, sim, né? Sim, de onde ele é? Muito. Da Unifesp Guarulhos. Guarulhos, está aqui também. No livro do Murilo Leal está escrito, por exemplo, que tinha tráfico de escravo de nordestinos em São Paulo. Você leu isso também, né? Em São Paulo. Está no livro do Murilo Leal. Então, essa nossa história, tem grupos de historiadores bons aqui, desta universidade, se espalhou pelo Brasil uma série de historiadores, a maioria teve como referência professores desta universidade que estudam o mundo do trabalho, que estudam a história operária. Mas, então, muitos sindicalistas, para protegerem esses jornais da década de 50, levaram esses materiais para casa e depois retornaram, depois foi retornando. Esse período que a Paula fala, da década de 70, é um período de efervescência nos bairros. A luta era efervescente nos bairros. E aí é uma das ideias centrais da minha vida hoje. E onde eu for, Paulo já sabe qual é o que eu vou dizer, né, Paulo? Onde eu for, eu vou repetir. O sindicato tem que atuar nos bairros. Eu estou ficando louca? Vocês acham que eu estou louca? Quando eu digo isso? Tem que atuar nos bairros. Nós não temos alternativa. Adorei a apresentação do Ricardo, otimista. Adorei a apresentação do Guilherme. Acho que nós entendemos bastante o que é a comunicação, mas tem uma coisa que a gente não... que a gente tem que voltar a fazer, e o professor Márcio, que diz, né, nem direita nem de esquerda, ele disse com todas as letras,
A gente tem que voltar a fazer política. Nós também fomos influenciados pelo foda-se, que era o neoliberalismo. O neoliberalismo é o sinal do foda-se, é o empreendedorismo, é a prosperidade, é cada um por si, o resto que se dane. Nós vivemos, a esquerda viveu sobre a sua cabeça a queda do Muro de Berlim. Então, nós temos... O que eu quero dizer para vocês, que o historiador Marco Morel, o historiador e jornalista Marco Morel, e te passo a palavra, Paula, ele começou a pesquisar comunicação popular no Rio de Janeiro no final da década de 70. Marco Morel afirma: eu entrei como jornalista e saí em 84 como historiador. O que ele quis dizer com isso? Quando eu entrei, a coisa estava viva. Quando eu terminei minha pesquisa, já tinha virado passado. Nós fizemos coisas demais. Só enfrentar o que nós enfrentamos com o neoliberalismo, e a imprensa sindical enfrentou sozinha. Não tinha internet, não tinha blog, não tinha imprensa alternativa, só tinha bundas. Correio. Fomos nós, a imprensa sindical, que fizemos a disputa ideológica, que fizemos a disputa contra-hegemônica contra o neoliberalismo. Senão, eu digo, o elefante que eles queriam que nós víssemos, os servidores públicos, principalmente das universidades, como os elefantes, lembra? Que aparecia na televisão, tinha ficado assim na cabeça das pessoas, só que ficou. Essa lavagem vem de longo tempo. E aí a gente precisa entender também o que foi o fim da teologia da libertação, o papel que a teologia da libertação teve, contra os comunistas também, sacanearam bastante os comunistas. Não são santos, não, embora sejam de igreja. Eles tiveram um papel muito importante, tanto que a CIA reclamou, está nos documentos da CIA, que a teologia da libertação estava atrapalhando os planos dela dos Estados Unidos na América Latina. Você sabia disso também, né, Paula? Que bom que a Paula... ela é mais historiadora do que eu, gente. Eu sou historiadora de mentirinha. E aí vem que eu venho falar do Ratzinger e do Leon, por isso que eu pergunto do Leonardo Boff. Enquanto isso, existe um livro chamado Os Demônios Descem do Norte, é isso? Como é o nome do livro? Me ajuda. Delcio Monteiro de Lima. Eu falei o nome correto? Os Demônios Descem do Norte, que explica como é que eu falo sem agredir ninguém? Me ajuda. Não quero atingir a fé de ninguém, não. Eu respeito as religiões. Eu acho que tem muita gente amorosa nas religiões e que está lá por motivo sincero. Eu sou ateia, mas fazer o quê? Não vou obrigar ninguém. Então, eu não sei, às vezes, como me referir às religiões, fico um pouco confusa. Mas esse livro descreve o plano de chegada do neopentecostalismo, vou falar assim, no Brasil, e aí a gente conversa depois se tiver divergências. É um plano. E agora, conversei ontem, durante o café da manhã, com o professor Marcelo Ridente, também aqui desta casa, ou seja, vocês podem fazer tudo a do Unicamp. Vocês têm um celeiro de coisa boa, vocês têm obrigação de fazer muita formação para a gente. Vocês têm obrigação, a gente tem que formar, gente. A gente acha que sabe, mas é um absurdo vocês não saberem da existência desse CPP. E se vocês não sabem, a culpa não é de vocês, a culpa é minha. Porque foi a minha geração que não disse para vocês o que era isso aqui. O Núcleo Piratininga saiu do Rio de Janeiro em expulsão
com um grupo de jovens moradores de favela para conhecer o CPV. Eu fui sozinha, gente. Eu peguei, paguei meu ônibus lá, a gente não precisava comprar passagem. Aqui em São Paulo não precisa comprar passagem com antecipação, né? Porque sai um atrás do outro. Cheguei lá, comprei minha passagem, cheguei de manhã, fui para o CPV, passei o dia no CPV, e foi lá o lugar que eu encontrei o único livro sobre imprensa sindical na América Latina. Não vi mais esse livro em lugar nenhum. Eu fiquei louca quando eu vi aquele material de tudo que é canto dentro do CPV. Então, encerrando mesmo, eu quero dizer que o primeiro Congresso Operário Brasileiro tomou 3 decisões em 1906. Fundar uma confederação. Outro, uma greve por 8 horas no ano seguinte. E outro, criar o jornal A Voz do Trabalhador. Não existe sindicato sem comunicação. Não existe, gente, não existe. Como nós vamos fazer? Eu confesso que eu estou pedindo ajuda aos universitários. Meus 60 anos são 60 anos, respeitem meus cabelos brancos. Galera, pensa e vamos ver como é que a gente vai entrar nessa história. Mas, como uma senhora de 60 anos, eu posso repetir o que eu disse no início. É um jornal feito pelos trabalhadores para os trabalhadores. É feito por um tripé. O jornal, a comunicação sindical não pode jogar FENAGE, pode jogar casca, ovo, sindicato jornalista, pode brigar comigo. Já brigaram porque eu falava que tinha que ter repórter amador, que os trabalhadores tinham que ser repórteres amadores da categoria, já fui chamada a atenção por isso. Você lembra, né, Jerry? Pois é, já fui chamada a atenção, porque eu acho que cada trabalhador, do Sindiúpes, Paulo, o que eu falei para vocês lá? Vocês são 70 dirigentes sindicais, ou dirigentes, ou delegados, ou de núcleos, ou de alguma coisa. Vocês são repórteres do sindicato. Só assim que vai funcionar. Não adianta ter 6 jornalistas. Gente, quem tem 6 jornalistas? É maravilhoso o teu trabalho. Você atualiza a gente sobre o que existe hoje. Eu adorei, estou doida para ver onde é que você vai chegar. Mas quantos tem 100 jornalistas? Posso pegar uma caroninha aqui? Pode pegar tudo. A gente tem que ter trabalhadores e sindicalistas pesquisadores também. Olha só o que a Paula está falando. Sim, é nossa. Gente, é nós por nós, é a nossa classe. Nós temos que fazer as coisas, nós temos que estudar, nós temos que pesquisar, nós temos que escrever, nós temos que fazer vídeo, nós temos que fazer tudo isso. Aí eu vou dizer, para jogar a pancada, não é prerrogativa dos profissionais de comunicação. Embora eles sejam indispensáveis. Eu não sei fazer mais nada na vida, não sei comunicação sindical, gente. Eu não ia falar contra mim mesma. Bom, até falaria, porque o meu grau de honestidade costuma ser alto. Mas não é prerrogativa. O que eu quero dizer com isso? A comunicação sindical ela é um tripé. Ela precisa ser feita pela equipe de comunicação, com a diretoria ligada a ela e com a participação da base. Nós vamos fazer a mesma coisa que os outros jornais? Nós vamos jogar informação em cima dos outros? Como é que a base... Nós não podemos ter uma comunicação autoritária, porque senão vão nos virar as costas. Já estão nos virando. Já estão nos virando. A gente precisa... A nossa pesquisa ela é fundamental, mas não existe pesquisa melhor do que essa aqui, ó.
A gente não pode tomar um café junto? Vamos, eu vou só distribuir aqui para ela, a gente sai e conversa direitinho já? Tá, a gente vai tomar um café agora. E tu, tá boa? Tudo bem, mais ou menos. É. Tá com a cara ótima. Tamo junto, amiga, ó, para tudo. Para tudo. Passa no sindicato. Faz quanto tempo tu não vai lá? Mas eu não me lembro de você lá há muito tempo. Eu volto semana que vem para cobrar. E falar nisso, eles estão vigiando o que você posta no Facebook? Sabe por quê? Eu percebi que vocês não estão curtindo nada do sindicato no Facebook. Vocês estão com medo? Tem retaliação se você se falar no Facebook, você também? É mesmo? Mas então como é que a gente vai fazer com as nossas postagens? É? Gostei da dica. Então, assim, fazer um TikTok com você. Ou com você, ou com uma colega sua. Um card. Quem sabe alguém tem uma poesia, né? Abre espaço para botar poesia. O pessoal gosta de escrever? E tem músico? E tem música? Tem gente com música? Será que topava fazer para a rede social do sindicato? Por quê? Mas por que não foi no sindicato falar? O sindicato está botando. Tu tem ido ao sindicato? É porque eu não tenho te visto nas assembleias. Mas não pode, porque se não for na assembleia, fica difícil, né? Mas bom te ver, gostei. Boa tarde, você está bem? Então tá. Até a próxima, tá? Amanhã eu volto. Vamos tomar café? Bom, gente. É isso, gente. Eu adorei aqui. Eu vou só pegar uma caroninha aqui. Eu adoraria ter uma cartilha de documentação e comunicação popular para distribuir para vocês. Convido aqui para a gente fazer isso. Nós vamos fazer e vamos ter. Então, assim, representando esse desejo de comunicar mais facilmente, que eu sei que um livro é mais difícil, ainda mais uma pesquisa de mestrado, mas eu quero dar para o Sérgio, representando aqui a luta dos trabalhadores da década de 70, 80, e tem mais 4 aqui para... Sérgio Poldo. Para a Silvia, né, a presidenta da Unicamp. Cadê a Silvia? Ela acabou de sair, ela estava aqui, ela não sai daqui em momento nenhum. Quem recebe pela Silvia? Aê! Ela não saiu 1 minuto da sala. Para a Unicamp.
Aproveito, acabei não falando o assunto da conversa com o Marcelo Ridente, né, que era patrocínio de senhoras. Quem tem mais informação sobre o último livro do Marcelo Ridente? Ana Palmira, é você? Não, alguém aqui tinha já lido o livro que comentou. Bom, ele fala sobre patrocínio para jovens brasileiros irem estudar nos Estados Unidos. É mais ou menos isso, e como espalhar a influência estadunidense no Brasil. É esse o livro do Ridente, que eu já faço a propaganda, também é professor dessa casa. Então, gente, vou passar para a Paula encerrar. Estou me despedindo, vou pegar o avião daqui a pouco. Amanhã tem atividade no Rio de Janeiro, 9h da manhã. Não se esqueçam do Conselho Editorial. Não se esqueçam do Conselho Editorial. A gente aprende... Gente, eu sei como funciona. A jornalista ou o jornalista pensa a pauta, entrega a pauta, 2, 3 professores olham e vai e faz. Faz reunião do Conselho Editorial. A pesquisa a gente já fez ali, né? O contato físico, eu acho que só. Eu só queria, eu acho que eu tenho 2 ideias centrais que eu vou defendê-las nos próximos anos. Para ensinar comunicação, já tem um monte de gente no Núcleo Pratiniga. Inclusive, por favor, Kátia Marco, Nájila Passos e Léo, que ficam aqui com vocês. Levantem-se, povo. Kátia, Léo, vem, Léo. Sem ele, ele me salva o tempo todo. Elas também me salvam. Então, eles ficam aqui com vocês. Até amanhã, eu vou hoje. Eu queria chamar a atenção a Brasil Paralelo. Tentem se informar sobre o que é isso e sua atuação entre o povo, nas favelas, nas quebradas, nas biqueiras, nos presídios. Comparem com o que outras organizações fazem nesses mesmos locais. E pensem no que nós estamos fazendo nesses locais. A outra coisa, a outra mensagem, eu copiei do Guilherme. Nós temos muita dificuldade em lidar com divergências pontuais. Nós temos muitas dificuldades em lidar com divergências pontuais. Gente, não é hora. Não estou pedindo pensamento único entre a esquerda, não, viu? Pelo amor de Deus. Oi? Não vou falar dele, não vou dizer. Bom, eu vou votar no Lula no primeiro turno. Eu vou votar no primeiro turno. Eu quero acabar logo com essa história, sem correr risco. Mas, mesmo que não seja pontual, assim, é anual, é desse ano, nós temos tantas coisas em comum, que a gente precisa se unir de alguma maneira, e fazer o que Ricardo aponta. Gente, quem tem dinheiro para ter 6 jornalistas? Sindicato dos Bancários de São Paulo e mais ninguém, eu acho. O Rio não tem mais isso. Já teve. Metalúrgico, o jornalista do Sindicato Metalúrgico de São Paulo está participando desse curso online. Ele pode nos dizer quantos tem. O Val Gomes está aqui. Oi. Vai ser sem vergonha. Então, mas a profissionalização, quando eu disse quando eu falo de participação, eu não estou falando de desprofissionalização, é o contrário. Eu quero ou a gente é muito profissional nesse momento, ou a gente não responde à conjuntura da comunicação. E tudo que nos foi apresentado neste seminário exige-se engenheiros, químicos, físicos, historiadores,
e sociólogos e até jornalistas, como é o nosso caso. Gente, o jornalismo é mais importante do que nunca. Não sei quem falou essa frase maravilhosa. E jornalismo, eu já disse isso aqui e repito, é reportagem. Jornal sindical faz reportagem séria. Jornal sindical tem código de ética, jornalista sindical tem código de ética, tem entrevistas, tem boas matérias. Nós não somos menores porque somos de sindicato. Junta nós tudo e vê quem tem mais. Quem tem mais? Agora, dinheiro para impulsionar, meu amigo, fiquei chocada. Fiquei chocada, assim, sabe? Embora já soubesse, o Núcleo Pratini acho que gasta R$50 por mês para impulsionar. Óbvio que a gente não aparece nunca para vocês, né? Não vai aparecer. Pois é. Pois é. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Então, gente, se não tem dinheiro para ser jornalista para um sindicato, que tem uma empresa profissional que faça esse trabalho. Como o abridor de latas do Guilherme tem que ser muito profissionalizado. Nesse momento, isso exige. Tá bom? Então, eu me despeço e, Paula, passo para você sortear seus livros. A gente pode sortear por data de nascimento. Por exemplo, quem nasceu em 1948? Ninguém? Nasceu, mas não veio, né? Mas pode ser 68. Ó, então, já tem aqui. Quem nasceu em 1968 ganha um livro. Vamos, então, já que a gente falou de 68, não tem como não deixar de falar. Ai, mas vai ter alguém aqui de 1984? Ih, criançada! O moço chegou! Viva o final da ditadura! Viva Catarina! Pronto! Tem mais alguém de 84? Ih, gente, olha, vai levar o meu livro. Então, tem um aqui e um aqui. Alguém leva o meu, já está anotado, mas não tem problema não. Está anotado a lápis, é só apagar. Tá bom? É isso. Pode fechar? Então, fechamos na hora. Está na hora do lanche. Está na hora do lanche. E até a próxima. Beijos. Obrigado, gente.